Renato, então, essa lei, ela traz, inclusive, cara, aspectos práticos, né, na defesa do consumidor em juízo. Né? Ela, grosso modo, olha que bacana, assim como nós temos a lei de recuperação judicial, na verdade, a lei ela institui lá duas frentes, né, conforme você já tinha adiantado. Uma preventiva e uma que institui o tratamento do superendividamento. Quer dizer, essa lei é objetiva, essa atualização do CDC. Primeiramente, evitar. Né? Porque um dos princípios do Código, né, em vários momentos do Código de Defesa do Consumidor, a gente encontra a palavra prevenção. O princípio da prevenção é um dos princípios que orienta o CDC. Então, não poderia ser diferente com o superendividamento. Primeiramente, visa-se, através da educação financeira, evitar que esse consumidor atinja a situação de superendividado. Certo? É importante, Renato, o seguinte, olha, endividar é normal na sociedade de consumo. Né? Você vê o americano, por exemplo, ele se endivida o tempo todo. Né? Ele contrata... Eu? Toda hora eu faço um carnê, uma conta, porra. Cara, é normal. O problema é sair do controle. E sair do controle exatamente pelo estímulo dos fornecedores. É isso que a lei quer coibir, que é o crédito responsável. O fornecedor tem a responsabilidade, igual você falou, de investigar a vida daquele consumidor, né, o histórico de crédito dele. E hoje a gente tem um monte de mecanismos para isso. Tem o Credit Score, né, que veio lá, o STJ, inclusive, já julgou a legalidade daquela lei do score de crédito. Você tem os bancos de dados, né, de inadimplentes e tal. Então, você, através daquilo ali, o fornecedor ele consegue verificar se aquele consumidor é uma pessoa descontrolada, se ela não tem um controle sobre o crédito dela, se ela administra bem as finanças dela. Inclusive, Renato, educação financeira virou matéria obrigatória, né, no ensino fundamental no Brasil. Salvo engano, foi ano passado que foi aprovada a lei, foi sancionada a lei, tornando obrigatória a educação financeira. Que nos países desenvolvidos, cara, isso é matéria obrigatória, já era na escola. A criança já vinha aprendendo como administrar uma mesada, enfim, as finanças de uma maneira geral. E na parte lá da lei que trata da defesa do consumidor em juízo, é exatamente isso, né? Instituir ali, prever os mecanismos judiciais, e aí que o advogado, eu entendo que ele vai ter que estar muito bem preparado para entender esse processo todo, né? Esse procedimento todo, esse rito, para poder auxiliar esse consumidor, esse cliente que está super endividado. E tem um ponto muito importante da lei, Renato, que é a boa-fé. A lei ela não vai proteger aquele consumidor que contrair crédito se utilizando de artifício de má-fé. Certo? O consumidor que esteja consciente de que aquilo ali vai endividá-lo e ele pensar o seguinte, não, mas tem uma lei aí, o Código de Defesa do Consumidor vai me beneficiar. Se eu me endividar demais, vai me beneficiar. Não. É para o consumidor que contraiu crédito de boa-fé, de alguma forma perdeu o controle. E, inclusive, é normal na sociedade de consumo, né, Renato? A pessoa, num determinado momento da vida de dificuldade, imagina um parente que está doente, precisa ali contrair um crédito para bancar uma cirurgia de um parente, né? E aí como é que fica? Não, mas você tem que me pagar. Tá, mas eu vou te pagar dentro da minha possibilidade, que é exatamente preservação do mínimo existencial. E um outro princípio importante que está nessa lei, que é o da vedação da exceção da ruína. Você não pode exercer um direito, né, de forma que o adimplemento de uma obrigação vai levar a outra parte a se arruinar. Porque isso também fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa lei tem uma importância, um espectro social muito marcante, cara. Então, gente, é necessário que a gente se debruce em cima disso, né? A lei, as alterações foram enormes, os artigos são muitos artigos. Então, eu acho importantíssimo, você, igual falou, bater ali artigo por artigo, entendendo ali a mentalidade de cada dispositivo, para as pessoas poderem entender melhor como que vai funcionar essa prevenção e o tratamento do superendividamento.